é o Evangelho segundo Jesus, segundo o Cordeiro de Deus, segundo o Alfa e o Ômega, segundo a ordem eterna de Melquisedeque, sacerdócio universal de Cristo sobre toda a criação. Hoje, Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, que diz assim: Então falou Jesus às multidões e com os seus discípulos, as multidões e os seus discípulos. Jesus, os seus discípulos e as multidões. Esse é o contexto, o ambiente, o cenário. E disse: na cátedra, na cadeira, na cátedra, no trono de sapiência e de autoridade, segundo Moisés, discípulos de Moisés, catedráticos de Moisés, sim, eles se assentaram. Os escribas e os fariseus se fizeram os catedráticos de Moisés na terra, se assentaram como legisladores do povo. Fazei e guardai tudo quanto eles disserem. Eles dizem coisas interessantes. Alguns deles não estão totalmente errados no que dizem. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras. Tem gente que dá para você ouvir, o que dizem faz até sentido. Agora, o modo como vivem desautoriza tudo quanto falam. E acontece o tempo todo isto, de você estar ouvindo de alguém que fala coisas com sentido. Mas quando você vê a vida dessas pessoas, você vê que existe um abismo brutal entre o que elas dizem e quem elas são, e o que elas falam, e o que elas pensam, o que elas valorizam, aquilo ao que elas dão importância, em relação ao que elas vivem e existem. E Jesus chama isso de hipocrisia, essa gap. O hipócrita é tão mais hipócrita quanto o que ele diga não só seja o oposto do que ele faça, mas tanto mais quanto isso que ele diga seja realmente certo. A hipocrisia vai ficando pior em relação a quem sabe o que é certo e diz o que é certo, e não vive o que diz, não encarna o que diz, não dá razão na vida pessoal àquilo que a própria pessoa diz, ensina e prega. Prega para os outros, disciplina os outros em razão disso que ensina, julga, enquanto a própria vida se torna uma abominação mentirosa, uma excrescência hipócrita, manifestando-se fétida. Quem só ouvisse de longe o que dizem os amaria, mas quem quer que experimente a proximidade deles os abominaria, porque a vida deles é mentira. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados nos lombos das pessoas, difíceis de carregar os mandamentos, as imposições, as revelações morais, comportamentais, o que Deus está pedindo, fardos, pesos,
amarrados nas costas dos lombos dos seres humanos, e põem sobre isso nos ombros dos homens, nas costas dos homens, nas consciências dos seres humanos, o peso da culpa, porque são fardos impossíveis de carregar. São as taras, são de fato as doenças desses indivíduos que eles trazem para compartilhar com as pessoas. Atam esses fardos pesados sobre os homens. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Sabem. Praticam, porém, o objetivo deles fazerem isso, sabe qual é? Você sabe quais são as pessoas à sua volta, às quais eu estou me referindo. Por que eles fazem isso? É a sua pergunta. Que tara é essa? É uma tara. Toda obsessão pelo poder é tara. Toda obsessão por controle é tara. Toda vontade de manipular, de controlar, de submeter e de ter pessoas sob a sua tutela perversa é tara. São serial killers religiosos que mantêm as pessoas sob a tirania do seu controle fetichista. Por que, pergunta você, por que fazem isto? Ora, Jesus responde, eles praticam todas essas coisas a fim de serem vistos pelos homens. A tara deles é serem observados supostamente como pessoas superiores, moralmente elevadas, diabolicamente piedosas, piedosamente diabólicas. Mas eles têm essa tara. É puro fetiche. Querem ser vistos e querem que os homens digam, uau, que santo. Sendo que o que eles mesmos demandam e impõem sobre os homens nada tem a ver com santidade, tem a ver apenas com o acúmulo da doença de alma, da luxúria deles, do conflito deles, das idiosincrasias deles, das taras deles. Quanto mais eles avolumam o peso sobre a alma dos outros, quanto mais multiplicam os mandamentos, as obrigações, em nome de Deus, mais revelam o volume das suas taras, das suas irresoluções, das suas culpas não tratadas. Porque eles se compensam assim, enquanto revelam isto, na ilusão e na cegueira deles, quando eles veem os incautos glorificarem os excessos deles em nome da piedade, em nome da santidade, enquanto e todavia sendo elas próprias apenas expressão do vômito desses entes santarados, eles, no entanto, por não terem discernimento de nada, se remuneram com a ignorância dos que dizem, meu Deus, como eles são santos, como eles botam sobre si, sobre os outros, só que eles não sabem que sobre si mesmos eles não botam, eles só falam como deve ser, os outros carregam o peso, mas eles vivem de outro modo. Mas gostam de serem interpretados como gente superior, supostamente porque praticariam o que estavam impondo aos outros. O que os outros não sabem é que eles não observam os seus próprios mandamentos colocados sobre o próximo. Eles têm tesão nessa glorificação moralista. E eles
alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, eles vão para os palcos, eles aparecem, eles tentam fazer disso a coisa mais visível, mais pública, para todo mundo achar que eles são o que eles não são. E até o que eles fazem os homens pensarem que supostamente eles seriam, já é um volume imenso de doenças, de mandamentos inventados pela tara deles e que não tem nada a ver com o Evangelho, porque no Evangelho o mandamento é um só. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles, porque esta é toda a lei e os profetas. Acabou. Mas a razão por que fazem é isto. Eles amam o primeiro lugar, as primeiras cadeiras, as primeiras posições. Eles querem ser louvados de dia e de noite, nos lugares públicos, nas sinagogas, aonde entrem. Eles querem louvor, eles querem adulação, eles querem culto, eles querem medo, eles querem que as pessoas os olhem de maneira perplexa e superior. Eles evocam o seu próprio supremacismo. Adoram ser audível e atabalhoadamente, espalhafatosamente saudados nos lugares públicos. Gostam de ser chamados de mestres e reverenciados como catedráticos de Deus no mundo, senhores do céu e do inferno. Conhece alguém assim? Vocês, no entanto, que querem me seguir, que querem ser meus discípulos, que querem andar segundo o Evangelho, vocês não serão assim. Vocês não são catedráticos. Nenhum de vocês é catedrático de Cristo, muito menos de Moisés, e de Cristo não. Entre vós não há catedráticos, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu, que gerou todos, de quem vem toda a graça. Portanto, todos estão em igualdade, sem supremacismo. Entre vós não é assim. Quem ganhou consciência do Evangelho parou com essa história de hierarquias, comandos espirituais. Um só é o vosso Pai. Assim como entre meus filhos não há hierarquia, um só é o Pai deles, sou eu. E eu não faço acepção de filhos. Como é que eu permitiria que meus filhos fizessem acepção uns dos outros e os tratassem ou com inferioridade ou com supremacismo? Se o Pai trata a todos sem acepção de pessoas. Jesus diz, se vocês são meus discípulos, se querem ser meus, entre vocês não é assim. Olha para o lado, não tem preto, não tem branco, não tem marrom, não tem chocolate bombom de pele gostosa, não tem moranguinho, não tem russinho, não tem escandinavo, não tem caucasiano, não tem latino-americano, não tem árabe, não tem judeu. Não tem nada disso em Cristo, tudo isso acabou. Isso nunca existiu, porque nós todos procedemos do mesmo pai e da mesma mãe. Somos todos irmãos. Mas em Cristo, isso ficou ainda mais ridículo, porque Jesus disse, vocês não são só filhos de Adão, vocês são filhos do meu Pai que está nos céus, e vocês são só irmãos. Acabou com o confinamento do DNA, acabou com todas essas coisas. Família a gente vai escolhendo no amor, e aquela que nos foi dada como DNA, a gente ama. E quando é uma família de gente de Deus, e gente do bem, e gente da vida, mais fácil é. E a gente não confina a vida a amar apenas os da nossa casa e nem os do nosso sangue. A gente tenta aprender com Jesus a amar a todos.
Se vocês querem ser meus discípulos, tem que ser assim, diz Jesus. Porque um só é o vosso Pai. E nem sereis chamados gurus. Nenhum de vós será guru de ninguém. Guia absoluto. Porque um só é o vosso guia. O Cristo. A chave hermenêutica. Não é Moisés, não é ninguém. Um só é o vosso guia. Um só é o vosso intérprete. Um só é o vosso mestre. Um só é o vosso guru absoluto. Não é Moisés, não é Davi, não é nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, é o Cristo. Quem diz isso é Jesus. Por isso vocês vão aprender de mim. E só aprenderão de mim através de outra pessoa se essa outra pessoa estiver de fato me passando para vocês, porque se estiver ensinando outro ensino, outro espírito, não é de mim que estás recebendo. Saibam, portanto, que o maior dentre vós é aquele que deseja servir sinceramente a todos. Esse é o grande, é o servo espontâneo da vida. Esse é aquele que eu olho e digo, eis quem cresceu no meio deles. É aquele que voluntariamente se oferece para servir, para dar o que tem como alimento para a vida dos outros. Quem a si mesmo se exaltar, quem a si mesmo viver se vendendo, se promovendo, se autodestacando, pode fazer até sucesso marqueteiro na idiotice planetária. Mas Jesus diz o seguinte, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Eu nunca vi ninguém que se exaltou e que não foi humilhado. Nunca vi até hoje. No espaço da minha vida, meu Deus, a partir de mim, toda exaltação recebeu humilhação, graças a Deus. Graças a Deus. Essa é uma lei implacável da vida. Aquele que se exalta será humilhado. Guarde isto. E quem a si mesmo se humilhar, não no sentido de se autodepreciar, mas no sentido de se tornar um ser ensinável, discreto, ensinável, perseverante, diligente, aprendendo, crescendo, esse que a si mesmo se humilhar, e a palavra humilhar aqui vem, seria uma espécie de aquele que se tornar humilde, aquele que se humildificar, esse será exaltado. Bem-aventurados os humildes. Quem é humilde? É o ensinável. É o que aprende do mestre. O mestre é um só, o Cristo, do Evangelho. Esse que a si mesmo se oferece para servir e não para ser servido, esse será exaltado. Aí você diz, Caio, prega. A minha pergunta é, o que? Além disso, isso é evangelho. Você quer o quê? Que eu plante bananeira agora? Ou por que você não abre o coração e ouve a palavra que Jesus falou? A coisa mais confortável na minha vida é que eu não tenho nada a dizer. Eu vim ao mundo para repetir o Evangelho, repetir o Evangelho e repetir o Evangelho. Isto é Evangelho, isso é princípio de vida. Esses são os anúncios da Boa Nova. Quem entende e discerne, quem compreende o sentido e guarda e obedece e vive por eles, esse será exaltado. Jesus permite que essa palavra
esmagadora e implacavelmente verdadeira, absoluta, alcance agora o coração de muitos. Eu creio do Espírito Santo e creio que ele foi enviado para convencer todo ser humano acerca do pecado, dos nossos pecados, da justiça de Cristo em nosso favor e acerca do juízo, que o príncipe deste mundo já está condenado e que nós, pela fé, estamos livres da condenação, porque Jesus levou sobre si a nossa condenação. Por favor, que o teu Espírito instale, instile e enraize essa consciência no coração de todos os seres humanos. Tem misericórdia, Jesus, porque quem não vive pelo Evangelho será maltratado pelo engano e pela mentira toda a vida. Abre o entendimento de cada um, em nome de Jesus. Amém.